Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus possa inundar aí o coração de cada um. Hoje é segunda-feira e hoje eu vou trazer um devocional para vocês. Vou trazer aqui compartilhar com vocês uma reflexão desse livrinho que eu amo e que vira e mexe eu trago, né, por aqui, que é o Bom Dia Amigo. Esse aqui é de 2019, mas eu continuo vez ou outra dando uma lida nele porque ele é muito, muito bom. Então eu trouxe aqui para vocês o dia 31 de janeiro, né? A excelência da vida, vamos lá. A frase introdutória diz o seguinte: a qualidade da vida de uma pessoa é diretamente proporcional ao seu compromisso com a excelência, independentemente do campo de atuação escolhido. Vince Lombardi. Podemos tocar nossa vida em diferentes ritmos. Podemos passar a vida inteira atendendo a emergências, a maioria porque nada fizemos para que não acontecessem. Podemos dedicar nossa agenda às urgências, deixando para depois as coisas que até tenham que ser feitas imediatamente. Podemos nos ocupar apenas nas tarefas da sobrevivência, como se a vida fosse uma corrida para não morrer. Podemos ficar no plano da subsistência, feita de comer, beber, trabalhar e dormir. Podemos ter a meta à excelência, que nos leva para além da emergência permanente, da urgência constante, da sobrevivência exasperante e da subsistência insuficiente. Na excelência, temos sonhos elevados. Na excelência, experimentamos o sentido da vida. Na excelência, tornamos melhores as existências dos outros. Vive de modo excelente quem sabe que é amado por Deus, cuja direção obedece e ama ao próximo, cuja vida procura dignificar. A excelência inclui a esperança que a vida, por melhor que seja, tem uma segunda jornada, essa eterna, e para lá confiantemente segue sem medo. A excelência se desenvolve no trabalho feito da melhor maneira possível, para que ele seja uma missão ou apenas um modo de sustento. Seja ele uma missão ou apenas um modo de sustento. A excelência acontece num clima de serenidade, que propicia as condições para decisões sábias, requeridas em todos os momentos. O salmo aqui para leitura, para meditação, é o Salmo 96 e 97, então vocês podem ler aí depois. Gente, quando eu trago um devocional por aqui, geralmente é quando eu sinto mesmo de trazer, não é toda segunda, não é toda semana. Inclusive eu já indiquei para vocês usarem o Glorify, que é um aplicativo maravilhoso para vocês fazerem todos os dias, o devocional de vocês. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, não conhece meu canal, eu sempre tive esse hábito de trazer uma reflexão da Palavra de Deus aqui dentro do canal, mesmo sendo um canal de biscuit, mesmo sendo um canal de aulas, vez ou outra eu trago uma mensagem da Palavra de Deus, porque é isso que faz parte da minha vida também. Eu costumo sempre falar para todo mundo que me acompanha que a nossa vida, ela é uma vida tripla, A gente tem corpo, alma e espírito. A gente alimenta o nosso corpo todos os dias, A gente alimenta nossas emoções, a nossa alma todos os dias, mas a gente precisa também alimentar o nosso espírito, A gente precisa fortalecer o nosso espírito, esse elo, essa ligação com o nosso Criador, para que a gente viva em equilíbrio. Porque muitas das vezes as pressões do dia a dia, as lutas, as aflições, elas sufocam a nossa vida de tal maneira que se a gente não tiver um escape, se a gente não tiver algo no que nos firmar, nos que basear, no que nos dá esperança, a gente muitas vezes sucumbe a todas essas pressões, Então a minha maneira de viver tem sido, há muitos anos já, esse equilíbrio de viver a vida terrena, mas também viver a vida com foco na espiritual, Então, quando a gente encontra esse equilíbrio, esse propósito na nossa vida, de ter relacionamento com Deus, de buscar a Deus, tudo é diferente. Tudo é diferente. Você pode passar por luta, você pode passar por aflição, você pode passar por qualquer coisa, mas a sua fé, estando aí, ela vai te ajudar a passar. Porque, na verdade, tudo passa. A única coisa que não passa, e está escrito na Bíblia, é que a palavra de Deus não passa. Todas as coisas vão passar. Esse mundo vai passar. Mas as palavras do Senhor, elas não passam jamais. Então, é essa palavra que é eterna, que consegue nos dar estrutura para caminhar todos os dias, Então, é por isso que vocês raramente vão me ver aqui abatida, triste, desanimada, mesmo quando passo
lutas, né? Esse começo de ano, né, a gente passou aqui mais ou menos umas 3 semanas enfermos. A gente pegou aí essas doenças que estão aparecendo agora no começo do ano e a gente ficou bem doente. Mas em nenhum momento a gente reclamou de Deus, em nenhum momento a gente, sabe, ficou chateado com Deus. Não. Claro que a gente fica chateado com a situação que o mundo está vivendo, mas não é culpa de Deus. Deus tem propósito em cada coisa, né? E a gente, quando a gente coloca o nosso coração em humildade, né? A gente consegue enxergar o que Deus quer fazer através das situações. A gente aproveitou esse tempo que a gente estava em casa para ler mais a Bíblia, para orar mais, para se chegar mais a Deus, para estar, né, confiando no Senhor de que ia passar. E foram os dias difíceis, mas quando passou, a gente agradeceu, né? Então, não é porque eu creio em Deus que eu não vou passar aflição. Não é porque eu creio em Deus que eu não vou passar luta. Pelo contrário, a gente passa e passa muitas. Mas o Senhor sempre nos fortalece. O Senhor sempre mantém a sua presença ali, real, próxima de nós, dentro de nós, né? Então, isso é algo que, na verdade, todos os dias eu quero transmitir para as pessoas. Porque quando você tem a consciência da presença de Deus na sua vida, nada te abala por completo, nada. Você pode balançar, você pode, né, sofrer muitas vezes, mas você não cai. Você é como um monte de Sião que fica ali firme e forte na presença de Deus. Porque a presença de Deus é tão tremenda, tão maravilhosa de um jeito para quem consegue, né, entender, não entender, porque a gente não consegue entender, na verdade, Deus não se explica, não se entende por completo, mas a gente sente o seu amor quando a gente realmente tem essa fé avivada no nosso coração. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você não vai ter fé se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé se você não ler a Bíblia, você não vai ter fé se você não escutar canções que falam de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas vivem numa rotina que leva ela para outro lado, mas que não é o lado de Deus, entendem? Então, quando você se aproxima das coisas de Deus, quando você busca as coisas do alto, Deus vai enchendo a sua vida, vai enchendo a sua vida, vai enchendo a sua vida, e você vai começando a ter a consciência plena da presença dele na sua vida. E isso faz toda a diferença. Então, eu quis fazer essa introduçãozinha aqui, né, para falar para vocês que realmente, assim, Deus é maravilhoso, e vez por outra a gente vai trazer aqui essas mensagens. Eu sei que tem muita gente que me acompanha há muito tempo que já gosta do devocional, então vez por outra eu trago. E esse devocional de hoje fala da questão da excelência em tudo que a gente for fazer, né? E se a gente for trazer para o nosso trabalho, é algo primordial a excelência no nosso trabalho. Mas não só no nosso trabalho, na nossa vida por completo, né? Ele fala aqui, ó, que tem pessoas que vivem a vida inteira só atendendo emergências. As pessoas não se preparam muitas vezes, não se previnem muitas vezes para evitar as emergências, né? Então, a gente precisa refletir o que a gente está fazendo hoje para evitar. Eu estou me alimentando bem? Eu estou cuidando da minha saúde? Eu estou fazendo alguma atividade física? Isso é um ponto importante na nossa vida para que enfermidades não cheguem, né? Com muita força. Se eu não tivesse, né? Mas se a gente não tivesse prevenido, os sintomas que a gente teve esses dias teriam sido muito piores, né? Mas a gente estava, né, prevenido. Então a gente estava lá com as 2 doses, tudo certinho, e a gente estava prevenido. Então glória a Deus por isso, porque foi, né, amenizado ali os sintomas. A gente estava se alimentando bem, então também foi um outro fator. A única coisa que a gente ainda aqui não está fazendo é a atividade física por conta de agendas mesmo, mas a gente ainda vai voltar a fazer atividade física porque é uma coisa necessária, né? A gente precisa cuidar da saúde. Então, o que a gente está fazendo, né? Para não estar ficando atendendo emergências. Tem pessoas que passam o ano inteiro com enfermidades, né? Quem me conhece sabe que eu tive muitas crises de enxaqueca durante vários anos. Gente, só foi mudar a alimentação. Só foi mudar a alimentação e melhorei 99%, né? Eu sinto uma vez ou outra quando eu tô no período de mulher mesmo, mas assim, não sinto mais como eu sentia antes. Eu voltei a dormir cedo, que é uma coisa que restaurou a minha saúde também, né? Eu sei que quem é artesão, quem é artesã, dorme muito tarde, muitas vezes para dar conta de produções enormes,
vira a noite trabalhando, isso faz mal pra gente. Eu sei que às vezes é só o momento que a gente tem, e eu passei por isso por 5 anos. Eu trabalhava de madrugada direto, virava a noite direto, para conquistar o que eu conquistei hoje. Existe uma fase da nossa vida que a gente vai precisar realmente extrapolar. Mas essa fase não pode durar uma vida inteira. Você tem que pensar lá na frente. Eu vou trabalhar muito agora, mas eu aos poucos vou diminuindo o meu ritmo. Aos poucos eu vou aumentando meus preços. Aos poucos eu vou organizando a minha agenda para que eu possa viver uma vida de tranquilidade. Porque senão não tem sentido a gente trabalhar feito louco e não poder usufruir. Não tem sentido a gente ficar só remediando a emergência, sabe? Trabalha, 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 fica doente, gasta tudo. Trabalha, 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 fica doente, gasta tudo. Não tem lógica, né? Então a gente precisa se organizar nesse sentido. A gente não pode ficar vivendo só para cumprir emergências. Aqui ele fala também da gente se ocupar somente com as tarefas de sobrevivência, né? Como se a vida fosse só para não morrer. Eu só como, bebo, durmo, trabalho, só isso. Não faço outra coisa, eu não tiro um momento de lazer, eu não tiro um momento de comunhão com os meus irmãos, com outras pessoas, com a minha família, sabe? Eu gosto de falar muito sobre a questão da comunidade. É muito importante você fazer parte de uma comunidade, sabe? Hoje em dia é muito difícil, eu sei, encontrar locais que realmente tem pessoas ali que se ajudam, que se amam, que querem o bem. Mas se você procurar e orar a Deus, você vai encontrar pessoas que pregam essa palavra pura, sem mistura, somente aquilo que é essencial do Evangelho, Jesus como centro. Você vai encontrar pessoas ali que vão te apoiar, que vão te ajudar, que na hora que você passa por aflição vão estar orando por você. Isso faz toda a diferença. Você está inserido em uma comunidade, numa igreja, faz toda a diferença, tá? Então eu sempre falo isso também. Ore a Deus, peça a Deus direção para você estar inserido. Ah, Esther, mas as pessoas não são como eu penso, né? Algumas pessoas são assim, são assado. Todo lugar que você for, vai ter pessoas que não são tratadas ainda e pessoas que já estão mais maduras, né? Então, todos os locais, vocês vão encontrar pessoas de todas as maneiras, carnais, né? Pessoas que ainda não sabem o que é ter Deus de verdade, estão lá, mas não sabem o que é ter Deus de verdade, não mudaram seu caráter, não mudaram suas atitudes. Elas estão numa fase de evolução que você talvez não esteja querendo ficar mais e que você esteja procurando crescer em Deus. Procure pessoas assim. Dentro das comunidades você vai percebendo quem é mais maduro, quem é mais achegado a Deus, e se junte a essas pessoas para você aprender, para você ter ali uma companhia, né? E Deus vai te direcionar, porque Deus tem prazer na união, Deus tem prazer na comunhão dos seus filhos, né? Independente aí da comunidade que você faz parte, Deus tem prazer na congregação, no grupo de pessoas ali que estão servindo a Ele, tá? Outra coisa que aqui o devocional fala é que a gente pode ter como meta a excelência, porque ela nos leva além da emergência, né? Quando a gente tem metas na nossa vida, é aquilo que eu falei, você não vai trabalhar a vida toda só por trabalhar, você vai ter metas para cumprir, que você quer alcançar e que você vai chegar lá. Então, como eu disse, eu trabalhei 5 anos direto, virando noite, trabalhando fora, para poder depois colher os frutos. Eu comecei a colher os meus frutos, gente, depois de 6 anos que eu estava trabalhando com biscuit, que eu comecei a colher mais, que eu comecei a ver um pouquinho de estabilidade, depois de uns 6 anos, direto, sem parar, né? E até hoje eu não paro. Se a gente para, a gente não vende, né? Se a gente não tá nas redes sociais, a gente não vende. Se a gente não tá postando as coisas, a gente não vende. Se a gente não tá fazendo amostra, a gente não vende. Eu tô falando diretamente aqui pros biscoiteiros, né? Então, assim, não pode parar. Não pode parar, tá? Tem que ter metas. Aqui, a gente tem que ter excelência nos sonhos elevados, no sentido da vida. Qual é o sentido da vida pra você? Tem gente que vive sem saber o sentido da vida. Tem gente que não sabe o que Deus quer pra vida dela. Mas não sabe por quê? Porque não buscou. Porque não orou, porque não falou com Deus para perguntar. E Deus não revela, gente, tudo numa única frase da Bíblia. Deus não revela tudo numa única oração que você fizer, Ele vai revelando isso para você dia a dia. O seu propósito de vida, Ele vai revelando dia a dia, no momento que você vai fazendo as coisas.
O meu propósito de vida sempre foi servir a Deus. Esse é o meu maior propósito e esse deveria ser o propósito maior de todos. Porque quando você serve a Deus, você está no melhor lugar. E você serve aos outros. Porque a missão de Jesus aqui, quando ele veio, e a missão que é até hoje, é servir. Servir. Deus enviou Jesus ao mundo para servir. Jesus veio curar, veio libertar, veio trazer palavras de conforto, palavras de repreensão para que as pessoas mudassem e melhorassem. Essa é a nossa função nesse mundo, sabe? Falar do amor de Deus, falar das coisas de Deus para que as pessoas possam evoluir no sentido espiritual, sabe? Para que as pessoas possam realmente querer ser pessoas melhores. Essa é a nossa função, esse é o nosso sentido da vida. Se nós não estamos atuando nisso, nós realmente não sabemos o que estamos fazendo. Estamos vivendo só, né? Vivendo sem sentido. Então, quando você encontra o seu sentido, o seu propósito, você vive diferente. Você tem algo para fazer para outras pessoas, né? Você serve as pessoas da comunidade, você serve as pessoas que estão na internet. Tipo, a minha missão aqui no canal não é só aula. A minha missão é trazer para vocês um conhecimento, uma amplitude, falar de Deus. Eu sempre ensinei, né? Na igreja, eu sempre tive liderança, eu sempre fui professora de escola bíblica. Por isso que para mim é natural ensinar, para mim é natural falar, né? Então Deus trouxe aquilo que eu já fazia para Ele, para o meu trabalho. E no meu trabalho eu consigo dar frutos para Ele também, né? Então o que você está fazendo para Deus e para a comunidade? De que maneira você está ajudando as outras pessoas, né? Imagino quantas pessoas que assistem os meus vídeos, gente, que faz as aulas e que ganham uma renda, começam do zero, né? Tantas pessoas que já saíram da depressão, e isso não sou eu que estou falando, foram vocês que me deram esse testemunho várias vezes, que ao assistir os meus vídeos, Deus falou com vocês, que assistir os meus vídeos, né, tirou vocês de um momento ruim. Por quê? Porque não sou eu, pessoal. Não sou eu, é Deus, entendem? Então jamais eu quero essa glória para mim. Eu sei que esse sentido da vida foi Deus que me deu. Foi Deus. E por ser Deus que faz as coisas, eu fico tranquila. Porque a hora que Ele mandar eu vir aqui falar, eu venho falar. A hora que Ele mandar eu me calar, eu vou me calar, né? Eu sigo o vento. Como diz a Bíblia, né? O vento sopra e só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, como diz a canção da Aline Barros, né? Quero estar no vento. Então Ele me leva. No dia que Ele quiser que eu venha aqui falar, eu falo, como eu tô fazendo hoje. No dia que Ele não quiser, eu fico caladinha, né? Então, a gente precisa seguir esse sentido da nossa vida, sabe? É Deus, sempre é Deus. Nunca é Esté Paixão aqui, é Deus, tá bom? Entendam isso, porque a Esté Paixão, ela é falha. A Esté Paixão, ela erra pra caramba, tá? E no dia que a Esté Paixão errar publicamente ou fizer alguma coisa errada publicamente, muita gente vai apontar. Muita gente vai dizer, olha, aquela ali falava de Deus, né? Mas eu sei da minha dependência de Deus. Eu sei que é Ele que faz, não sou eu. E no dia que eu erro, eu me arrependo. No dia que eu erro, eu confesso a Deus, né? Peço perdão e mudo as atitudes. Não faço mais aquilo que eu errei. Então eu procuro estar sempre, né, bem diante de Deus, sempre pedindo perdão a Deus, porque eu sou falha, gente. Então não pensem que tudo que eu faço é só Esté Paixão, não é Deus, tá bom? Então assim, toda glória, toda honra sempre vai ser dele, e eu não quero de maneira nenhuma, que ninguém aqui eleve o meu nome acima do de Deus. Se vocês não estão enxergando Deus em mim, eu paro o que eu faço, entendeu? Então eu quero que vocês enxerguem Deus. Eu quero que toda a minha trajetória leve vocês a Deus. É essa a minha missão, é esse o sentido da minha vida. Então vamos lá. Excelência também inclui esperança, que a vida, por melhor que seja, tem uma segunda jornada. Você pode viver bem nessa terra, você pode ter tudo que você precisa, mas se você não tiver Deus, não vai adiantar. Não vai, né? Então, se você não tiver Deus, não vai adiantar, gente. Tá faltando algo, tá faltando algo. Quantas pessoas riquíssimas, né? Riquíssimas nesse mundo, com a ausência de Deus. Quantas pessoas riquíssimas que têm tudo na vida, mas que têm a ausência de Deus. Vocês já ouviram aquela frase que diz que o coração do homem, ele tem um pedacinho ali faltando, que é o pedacinho que encaixa exatamente Deus? É exatamente isso, sabe?
Por mais que a pessoa diga assim, eu não preciso de Deus, por mais que a pessoa diga, eu não acredito em Deus, no momento de aflição mais profundo da vida dela, ela vai clamar a Deus. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque eu fico pensando, gente, como é triste alguém não reconhecer Deus. Como uma pessoa viver sem Deus. Deve ser, sabe? A pessoa pode dizer assim, eu sou feliz, eu faço o que eu quero, eu tô nem aí. Beleza. Quando você estiver de frente da morte, você vai entender que existe um Deus. Mas não espera chegar na morte. Não espera. Porque pode ser tarde, né? Então, se arrependa agora. Reconheça que tem um Deus criador imenso, que te ama com uma profundidade imensa, que mandou seu filho para morrer para você não morrer. O sacrifício de Jesus, gente, é uma troca. É uma troca. Ele morreu no nosso lugar, para que a gente não precisasse morrer, para que a gente pudesse ter vida eterna. É algo tão grandioso, tão glorioso, tão impactante, que só quem realmente recebe essa palavra consegue entender, né? Então, a excelência da esperança da vida é isso, né? Por mais que a vida seja boa, ainda precisa ser vivida na segunda etapa dela, que é a vida eterna. A excelência que desenvolve um trabalho feito da menor maneira possível, seja ele uma missão ou apenas um modo de sustento. Se você tem uma missão, ou se você só trabalha para sustento da sua família, você ainda não compreendeu qual é o seu propósito de vida, onde Deus quer te usar, não tem problema, vai trabalhando, vai sustentando sua família, mas tudo que você fizer, faça com excelência. Para vender um produto, ele tem que ter excelência. Ele tem que ter uma foto bem feita. Ele tem que ter ali, né, uma boa legenda, uma divulgação legal. Para vender é isso, né? Para você ter sustento é isso. Se você faz algo que não está bem acabado, que está com muitas imperfeições ali ainda, as pessoas podem olhar e podem gostar, mas vender, começar a vender, vai ser quando você se aprimorar. Quando você melhorar a sua modelagem, quando você de fato começar a entender esse processo todo que envolve a questão da venda, né? Desde o momento que você modela, do atendimento, da foto, né? Da legenda, de tudo. Então, é um conjunto de coisas, assim também é a vida. Assim também é a vida. Tudo que a gente for fazer tem que ser com excelência. Seja para os nossos pais, seja para a nossa família, seja para o nosso patrão, se você trabalha fora ainda, né? Eu tô cansada, eu quero trabalhar só com biscuit, porque eu amo biscuit. Aí, de repente, você começa a fazer o seu trabalho lá do seu patrão lá, que você tá trabalhando fora ainda mal. Você começa a relaxar, começa a fazer as coisas de má vontade. Você não tá dando glória a Deus. Deus não vai te honrar enquanto você não fizer as coisas da melhor maneira. Porque você está pecando em não fazer o seu melhor lá. Como ele vai te colocar em algo que você quer se você não está honrando lá primeiro? Quando eu saí do meu emprego, que eu trabalhava fora, eu saí de lá quase assim, todo mundo chorando. Porque eu fazia um trabalho excelente. Ninguém queria que eu saísse. Minha patroa não queria me dar as contas. Eu saí de lá realmente assim, debaixo da direção de Deus. Mas ninguém queria que eu saísse, porque eu fazia o meu trabalho muito bem feito. Sempre fiz aonde eu passei, né? Então, faça o seu trabalho lá, bem feito, que no momento que você precisar sair, você vai orar a Deus, Deus vai te direcionar, você vai conversar com o seu patrão, ele vai te dar as contas direitinho. Com dor no coração, porque eles não vão querer perder um funcionário bom, mas eles vão te dar, porque eles viram que você se engajou muitos anos ali naquela empresa, sabe? Então é isso, é ser fiel no pouco, para no muito Deus te colocar. Entendem? Então, é isso, gente. A excelência acontece num clima de serenidade que propicia as condições para decisões sábias, requeridas em todos os momentos. A gente precisa de sabedoria para lidar com todas as situações da vida. Sabedoria é algo crucial na nossa vida. E essa sabedoria tem nome, Jesus Cristo. Essa sabedoria tem nome, Palavra de Deus. Leiam o livro de Provérbios. Provérbios, ele tem 31 capítulos. Dá para você ler um capítulo por dia do mês. Comece logo hoje, amanhã, né? No caso, dia 1º. Comece a ler Provérbios. Todo dia um capítulo. Vai transformar a sua vida. Porque o Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro de conselhos. É um livro de... Nossa, gente, maravilhoso, né? Então, assim, começa lendo.
Mas não só lendo, para refletir em cada versículo. Você vai ver como sua vida vai ser transformada. Porque tem tanto versículo ali de orientação para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu quero fazer esse desafio para vocês. Vamos ler Provérbios nesse mês de fevereiro? De 1 a 31. Ler todos os dias um capítulo de Provérbios de novo. Eu já li Provérbios várias vezes. Eu amo ler, amo. Já li a Bíblia algumas vezes, por completo. E quero voltar a ler de novo, por completo. Então, vamos fazer isso? Vamos começar pelo livro de Provérbios? Que eu tenho certeza que Deus vai falar muito. Pega um caderninho, faz como eu faço. Pega um caderninho, sabe? Uma agenda, o que você quiser. Um diário. Eu tenho um diário de oração, eu vou escrevendo as coisas. Eu leio o capítulo, tá? E aí, aquele versículo que saltou nos meus olhos, aquele versículo que falou mais forte ao meu coração, eu vou lá e anoto, sabe? Eu vou lá e falo o que Deus falou no meu coração, escrevo. E aquilo fica fixado na minha mente, porque quando você escreve, aquilo fixa melhor. Então, faz isso. Começa a ler a palavra de Deus, sua fé vai aumentar, você vai se fortalecer, você vai melhorar o seu humor, você vai ter uma diferença drástica na sua vida para melhor, né? Então, é isso, gente. Façam tudo com excelência, inclusive busquem a Deus com excelência também. A Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Não é superficial. Você não vai encontrar Deus simplesmente numa leitura única. Você não vai encontrar Deus simplesmente numa oração repetitiva. Não. Você vai encontrar Deus quando você busca de todo o coração. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe sua vida. O devocional hoje foi bem extenso, mas eu espero que vocês tenham assistido até o final, porque Deus tinha muito para falar. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. Que a paz de Deus aí possa superabundar na sua vida, na sua semana, na sua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.